noite, queridos. Graça e paz. Uma ótima noite para quem eu não falei. Graça e paz. É uma alegria estar aqui de novo, né? Uma responsabilidade muito grande. Anos atrás, o meu amigo está ali, ó, ele sabe bem disso, Alex. Jamais estaria aqui falando alguma coisa, né, Alex? Mas Deus, ele faz na nossa vida à medida que a gente vai deixando, à medida que a gente abre o nosso coração para Ele usa a nossa vida, sabe? Com tanto poder e com tanta graça, e é assim que eu espero que seja dessa noite, amém? Eu gostaria de estar orando mais uma vez. Feche seus olhos junto comigo. Senhor, nessa noite, Pai, eu quero pedir que o Senhor use a minha vida, Senhor, conforme a Tua vontade. Jesus, que não seja eu, mas que seja o Senhor falando através de mim, Senhor. Ah, Deus, que eu não venha impedir, Senhor, que eu não venha ser um impedimento, Senhor, para a transmissão da mensagem que o Senhor tem nessa noite, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja aqui à vontade. Ah, Senhor, fala os nossos corações, nos ensina, Senhor, a andar de acordo com a Tua vontade, a viver os Teus propósitos, Senhor, para que a gente venha alcançar, Senhor, o futuro que o Senhor tem para nós, Senhor. Ah, Deus, e esse futuro, Deus, é nós vivermos no centro da Tua vontade, Senhor. Não tem nada a ver com a minha vontade, mas é a Tua vontade na nossa vida, Senhor. Por isso, fala conosco, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Amém, Senhor. Amém, queridos. Então, nessa noite, eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês sobre o que o Senhor colocou no meu coração. O pastor, ele falou que ele ia ficar igual o pai dele, e realmente ele está ficando. Tomem cuidado, que daqui a pouco pode ser qualquer um de vocês. Mas assim, além de ser uma responsabilidade, é um prazer, sabe? Você poder ser um instrumento nas mãos de Deus, né? Ainda que com tantas falhas, com tantas dificuldades, com tantas limitações, mas Deus, Ele usa a nossa vida, amém? Então, o tema dessa palavra que eu queria trazer hoje para vocês é assim, ó: precisamos dar bom testemunho. A vida do cristão, querido, a vida do crente é uma vida de testemunho. Nós não podemos dizer que somos crentes, né? Crente todo mundo é, né? Crente é aquele que crê, sabe? Mas nós precisamos ser discípulos de Jesus. Discípulo é aquele que segue. Então, será que eu e você, nós temos seguido os passos de Deus na nossa vida? E assim, para nossa introdução, eu coloquei assim, ó: há muitas coisas que as pessoas podem tirar de você, mas uma, ela não pode tirar, ninguém pode tirar de você, que é o seu bom testemunho. Isso ninguém pode tirar de você, né? E você alcança isso, vive, como que eu posso viver, dar um bom testemunho? Ah, eu já estou tanto tempo na casa de Deus, ou eu comecei agora e eu tenho tanta dificuldade de entender, né? Testemunho, ele vem falar de conduta, ele fala de atitudes. É quem você é lá na sua casa, quem você é na segunda-feira, quem você é na quinta, né? Já que terça estamos aqui reunidos, quarta-feira estamos em células, domingo estamos aqui, né? Mas na sexta-feira, o dia que você não está aqui, quem é você? Será que você continua valorizando, sabe? Eu trago muito isso assim para a minha vida. Eu preciso valorizar o nome que eu carrego na minha vida, porque nós somos embaixadores de Deus aqui nessa terra, sabe? E esse Deus, Ele é um Deus grande, Ele é um Deus tremendo, Ele não é um Deus qualquer. A gente sabe que existem muitos outros deuses, mas o nosso Deus é o único e verdadeiro Deus. Então eu e você, nós precisamos valorizar esse nome que nós carregamos na nossa vida, né? Às vezes a gente fala assim, ah, eu sou filho de Deus, mas as suas atitudes, a sua conduta, ela diz totalmente diferente, né? E quantas vezes assim a gente, como novo, no trabalho, ou na escola, ou em algum lugar, nós nos escondemos. Por quê? Porque nós mesmos reconhecemos que as nossas atitudes trazem vergonha para o nome de Deus. Isso é muito triste, né? É quando a gente fala assim, a gente sabe, meu Deus, eu não estou agindo de acordo com a Tua vontade. Eu não estou agindo de acordo com aquilo que o Senhor quer para mim, de acordo com aquilo que a Sua palavra me ensina. E eu não sei para você, mas me traz vergonha, sabe? Quando eu negligencio esse nome tão poderoso que eu carrego na minha vida.
E eu gostaria que você abrisse comigo a palavra de Deus lá em Mateus, capítulo 5. Amém? Todos acharam? Mateus capítulo 5. Eu vou ler a partir do versículo 14. Que diz assim, ó: Vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-se num lugar apropriado. E assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e as glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Então o Senhor aqui, Ele nos chama, né? Ele diz que nós somos luz do mundo, né? Então assim, quando a gente dá um bom testemunho, sabe? A gente está fazendo com que essa luz, que é o Espírito Santo dentro da nossa vida, traga luz para outras pessoas, sabe? Que outras pessoas vão olhar para a sua conduta e vão querer conhecer esse Deus que transformou a sua vida de tal forma. E aí elas vão querer, epa, eu conheço essa pessoa, eu sei quem essa pessoa é, olha o que Deus fez na vida dela. Se fez na vida dela, pode fazer na minha também, não é verdade? Mas quando damos um mau testemunho, queridos, não há palavra que você pregue para essa pessoa, que essa pessoa vai querer esse Deus, não. Sabe, porque as pessoas, elas não querem ouvir, né? Porque ouvir, a gente pode ouvir a qualquer hora no YouTube, a gente abre lá e a gente ouve, né? Ótimos pregadores que pregam muito bem, mas as pessoas querem mais do que isso. As pessoas querem ver Deus na minha e na sua vida. E elas vão ver isso quando eu e você dermos bom testemunho do nome de Deus. Amém? E eu coloquei assim, ó, versículo 16. Assim como o bom testemunho, ele leva as pessoas a glorificar o nome de Deus. O seu mau testemunho também vai levar as pessoas a se afastarem de Deus. Então, com o seu bom testemunho, né, você está pregando para a pessoa, sabe? É muito mais do que você falar, mas é a sua atitude. Então, o seu bom testemunho vai fazer com que pessoas queiram conhecer esse Deus. E da mesma forma, o seu mau testemunho vai falar assim, misericórdia, não quero não. Essa pessoa é pior do que eu, está lá dentro da igreja, mas olha, pior do que eu, tem uma boca mais suja que a minha, que nem conheça Deus, né? A gente ri, queridos, mas isso é uma grande verdade e uma vergonha para nós também, sabia? Como igreja, né? A gente às vezes tem uma boca, né, tão suja. Deus, Ele não quer isso de nós, não. Deus, Ele nos chama à santidade. Nós precisamos buscar isso na nossa vida todos os dias, né? E isso quem tem que fazer é eu e você. Todos os dias lutar contra o nosso eu, contra a nossa vontade, contra, né, aquilo que a gente, não, mas eu preciso falar, né? Já viu aquelas pessoas, não, mas eu preciso falar, né? Todos nós temos a necessidade de falar. Mas será que é isso que Deus quer de você? Será que Deus quer que você fale, né? A palavra de Deus diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de falar, tempo de se calar. Só que muitas vezes a gente, no tempo de se calar, a gente quer falar. No tempo de calar, né? A gente faz ao contrário. A gente não cumpre aquilo ali, né? E a palavra de Deus, querido, ela é para ser cumprida, né? É muito bonito a gente ouvir, né? Mas a prática, né? Deus, Ele quer que a gente venha praticar essa palavra, viver essa palavra. Então, o primeiro ponto aqui que eu coloquei para a gente, vamos abrir lá em 1 Pedro. Pedro, capítulo 3, o versículo é 1. Diz assim, ó: do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavra, pelo procedimento de sua mulher. Então, aqui não apenas para a mulher, mas para o homem também, né? Eu falo isso de experiência própria. Eu tenho um esposo que ele ainda não se converteu ainda, né? Mas ele vai em nome de Jesus.
E como que eu posso ganhar o meu esposo, né? Talvez você fale assim, Vivi, você não conhece a minha vida. Eu vivo isso também, né? Alguns aqui conhecem meu esposo muito bem, né? Então, assim, eu vivo isso dentro da minha casa. E como que eu vou ganhar ele? É muito mais do que eu pegar a Bíblia e ficar falando para ele, mas é a minha atitude dentro de casa, sabe? Porque depois de Deus, ele é a pessoa que mais me conhece. Então, as minhas atitudes, né? Mulher, você que tem um esposo que ainda não conhece o Senhor, as suas atitudes vão fazer com que você ganhe o seu esposo para o Senhor, né? E da mesma forma, o esposo, que tem uma esposa que gostaria tanto que tivesse aí do seu lado, e ela ainda não está, sabe? Ganhe essa mulher, né? Dando testemunho do que Deus é para você, do que Deus fez na sua vida. Então, assim, veja que não é com palavras, e isso também não quer dizer que você não vai pregar, sabe? Mas o testemunho, ele tem muito mais peso do que você apenas só falar. Porque tem muitas pessoas que falam, mas não vivem nada daquilo que pregam. Bem? Então, o primeiro ponto que eu coloquei, o bom testemunho vai além das suas palavras. Então, busque, né? Eu e você busquemos todos os dias dar um bom testemunho, principalmente dentro da nossa casa, né? Porque aqui dentro da igreja é fácil. Tem até uma história, eu não lembro direito não, vou contar mais ou menos, de um homem, né? Que ele ia para a igreja, ele pregava e ele era uma bênção dentro da igreja, mas dentro de casa era uma luta. E aí o filho dele chegou e falou assim, pastor, meu pai não pode morar dentro da igreja, não? E aí o pai foi perguntar, mas por quê? Ele falou assim, não, mas porque na igreja meu pai é tão bonzinho, dentro de casa ele é tão ruim, né? Então, assim, mais ou menos, né? Isso é uma grande verdade, sabe? Dar testemunho aqui dentro da igreja é muito fácil, né? É muito fácil a gente enganar, né? Como diz, enganar o pastor, enganar a pastora, isso é fácil, querido. O pastor mora lá em Nilópolis, ele nem está te vendo aqui, né? Mas o Senhor a gente não consegue enganar, né? Então, assim, busque isso com todas as suas forças, sabe? Se talvez você não consegue, Vivi, eu não consigo, quando eu vejo já estou xingando, eu tropeço e eu estou xingando, misericórdia, por que tem que tropeçar e tem que xingar? Já se machucou, ainda vai pecar. Então, assim, busque. Eu penso que quanto mais assim a gente se aproximar de Deus, né? A palavra de Deus nos afirma isso, né? O discípulo João ali, ele andava tanto ali com o Senhor que ele começou a ter as características de Deus, né? Então, assim, eu e você, quanto mais nós estivermos andando, caminhando junto com esse Deus, buscando intimidade, mais nós vamos nos parecer com Ele, né? E assim, o Senhor, enquanto Ele esteve aqui na terra como homem, Ele deu o exemplo para nós, né? E Ele deixou aqui registrado para nós seguirmos. Então, assim, qual é a dificuldade que eu e você temos hoje? Mergulhe na palavra de Deus, tenha intimidade com Deus que você vai conseguir. Amém? E o segundo ponto que eu coloquei aqui pra gente, me perdoa se eu estiver um pouquinho nervosa, tá? Quando vocês estiverem aqui no meu lugar, vocês vão entender isso. Olha só, o segundo ponto é assim, não adianta falar sem viver o que se prega. Falar sem viver não tem peso, ou seja, não tem valor algum, né? Então a gente pode falar, eu posso pregar aqui a noite inteira. Sei que ninguém vai ficar aqui me ouvindo, né? Mas se eu não viver aquilo que eu prego, eu tenho muito medo disso, sabe? Tenho muito medo de eu estar falando uma coisa que eu não viva, ou que eu não quero, ou que eu despreze, né? Porque tem pessoas que falam e falam muito bem. Tem pessoas que elas nem são cristãos, mas assim, sabe, levar essa palavra assim, sabe, mas tão vazio, porque não vive, porque não tem o Espírito Santo. Abram comigo também lá em 1 Coríntios 9. Amém? O versículo é o 27. Diz assim, as palavras de Paulo. Mas eu esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo,
para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Né? Eu fiquei muito impressionada assim com essa palavra, né? Falei assim, meu Deus, a gente precisa realmente fazer isso, né? Paulo esmurrava a si mesmo, né? E eu comecei a imaginar assim aquele saco, né? Que os lutadores dão vários socos nele, né? Ou seja, é esmurrar. Não é uma coisa fácil, não. Sabe, você tem que lutar para você viver aquilo que você prega. Né? Lute com todas as suas forças. Gente, eu tenho muito medo, sabe? De estar falando uma coisa aqui que eu não quero para mim. Uma coisa que eu desprezo. Eu tenho muito medo disso. Essa palavra, assim, a gente tem aprendido muito isso com o pastor, né? Quando a gente vai trazer uma palavra, ministrar uma palavra, aquela palavra, primeiramente, ela precisa ser para nós, para depois a gente trazer, né? Porque eu não posso trazer uma palavra que, é tão linda aqui na prática, mas eu não quero isso aqui para mim, não, mas eu vou anunciar, mas eu não quero, né? E Paulo, ele falava isso, eu esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Ou seja, ele prega, mas ele tinha medo de pregar e não praticar aquilo que ele estava pregando. E é isso que eu busco para a minha vida, sabe? Sempre que eu tenho uma oportunidade na célula, em qualquer lugar de falar de Deus, eu tenho trazido, Senhor, eu quero viver isso aqui, eu preciso viver isso aqui. Eu não posso falar de algo que eu não vivo. Eu tenho muito esse temor, assim, de Deus na minha vida e louvo muito a Deus por isso, por ter me ensinado assim dessa maneira, né? Através dos pastores. Louvo muito a Deus pela vida deles. E eu coloquei uma observação assim, Aqui eu entendo melhor aquele versículo que diz: do que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não é verdade? Porque às vezes, com a sua mensagem, você pode ganhar vidas para Deus, mas você mesmo vai para o inferno. Sabe por quê? Porque você não vive. Né? E você pode falar assim, eu fiquei pensando, você pode falar, Vivian, mas como? Né? Talvez lá longe você vá pregar num lugar onde ninguém te conheça. E muitas vidas lá se converteram, né? Porque se você dá mau testemunho onde você vive, você não vai ter a cara de pau de pregar ali, né? E se você pregar, ninguém vai se converter. Mas se você sair dali e for para um outro lugar, talvez você pode ganhar muitas vidas, mas a sua mesmo não é ganha, porque você não pratica aquilo que você prega. Né? Então, através dessa palavra aqui, que Paulo declara, né, eu esmurro a minha carne. Aí eu entendi melhor esse versículo, né, do que vale a gente ganhar tantas vidas e perder a nossa própria vida. Porque a gente fala, mas a gente não vive aquilo que a gente fala. E assim, para finalizar, eu coloquei assim, não sejam como os fariseus, que não praticam, né, o que pregam. Vamos ver isso lá em Mateus 23. Os fariseus, eles conheciam, né, só a letra, né, mas eles não viviam aquilo ali. E quantas vezes a gente se encontra assim, né, tão conhecedores da palavra, conhece tanto, mas a gente não vive nada daquilo que a gente conhece. Né? Então eu prefiro conhecer um pouquinho e viver um pouquinho, né, aquele pouquinho que eu conheci, eu viver ele. O versículo 3 diz assim, o Senhor falando, obedeçam-lhe e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam, né? Então aí você vê, eles eram homens, né, que entendiam aquilo ali que eles estavam falando, mas eles rejeitavam, eles não queriam aquilo. Então, assim, o Senhor estava falando, né? Obedeça a eles estão ensinando certo. Mas, diz assim, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eu fiquei, meu Deus do céu, tenha misericórdia da minha vida. Né? Eu quero, Senhor, eu preciso praticar a sua palavra. E o versículo 13, ainda no mesmo capítulo, diz assim, ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócrita, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram e nem deixam aqueles que gostariam de entrar. Então, olha o que o seu mau testemunho faz, né? Ou seja, não deixa você alcançar a glória e também não deixa aqueles que gostariam de conhecer a Deus
entrar também, porque eles vão olhar para a tua vida e vão correr. Quer esse Deus não, epa. Olha só a vida dessa pessoa, olha a conduta dessa pessoa. Então, queridos, essa palavra aqui não é para você sair daqui triste, falando assim, Vivi, eu não, sabe, essa semana eu não dei bom testemunho lá na minha casa, lá no meu trabalho, e agora? Querido, nosso Deus, Ele é um Deus de perdão. E Ele está aqui nessa noite para me perdoar e para te perdoar. Talvez você não consiga, você não tenha forças, busque a força em Deus. Ele, o Senhor, Ele é a fonte de todas as coisas. Talvez você tenha uma fraqueza e você fique assim, você fica declarando isso toda hora. Não, mas essa é a minha fraqueza, essa é a minha fraqueza. Você fica tomando posse daquilo, daquele teu defeito, daquela tua dificuldade. Fala assim, Senhor, essa aqui é a minha dificuldade. Mas em Ti eu sei que eu posso vencer ela. Sabe, em Ti eu sei que o Senhor vai me dar forças, vai me dar estratégias para que eu vença isso. Eu não quero mais viver dessa maneira, Senhor.